Te ensinaram errado. Exatamente. Nos ensinaram errado. Aliás, não nos ensinaram, na verdade, nós aprendemos por referências e na maioria das vezes não são as melhores referências. O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer com isso? É que em relação ao dinheiro, não nos ensinaram bem como abordar e qual é a abordagem correta em relação à nossa vida financeira. É sobre isso que nós vamos falar e eu vou te mostrar, vou te entregar a sua mentalidade e vou te apontar o caminho mais adequado. Então, fique até o final desse vídeo, mas antes, se você assistiu outros vídeos e considera que a qualidade desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com mais pessoas, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo está ajudando a movimentar as camadas de conhecimento de outras pessoas. Mas é fato que nós aprendemos a abordar o dinheiro, a questão financeira da nossa vida de forma errada, totalmente errada. Eu tenho certeza que você considera o seguinte, eu não te conheço, mas eu quase 100% de certeza que você considera o seguinte: primeiro eu recebo, pago as minhas contas e se sobrar eu faço os meus investimentos, eu guardo dinheiro. Esse é o jargão mais utilizado. Primeiro eu preciso pagar as contas, eu estou trabalhando porque eu preciso pagar minhas contas. Geralmente as pessoas se comunicam assim, elas sempre fazem essa referência: nossa, eu tenho que trabalhar porque eu preciso pagar as contas. E geralmente quando elas recebem, elas têm lá uma linha de receita, quanto elas ganharam, depois todas as despesas, aluguel, água, tudo, e no final quando sobra, se sobra, ela faz ali o exercício de guardar um pouquinho de dinheiro. E geralmente essa é a mentalidade. Mas eu tenho a proposta de chamar, de fazer acessar o que eu chamo de mentalidade financeira invertida. Porque do jeito que está, é o padrão. Então, a minha proposta aqui é fazer com que as pessoas invertam essa abordagem. É sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Então, a mentalidade financeira invertida, ou MFI, que eu costumo dizer, é que a maioria das pessoas, como eu disse, elas entendem que, primeiro, elas ganham alguma coisa, que são o salário, as receitas, elas pagam as despesas, e depois, sim, elas têm as sobras. Basicamente eu tenho meu salário, graças a Deus, eu pago as contas, e se sobrar, eu guardo. Então essa é a mentalidade geral. Se não é a sua, parabéns. Significa que você já está num nível diferente. Pode até parar de assistir esse vídeo aqui e passar para o próximo, porque não é para você essa aula. Mas se você tem essa mesma mentalidade, olha, eu trabalho, pago minhas contas e eu faço de tudo para ver se sobra dinheiro para eu acessar outras questões, resolver alguns problemas, a conquistar alguns sonhos. Se for essa a mentalidade, eu te exorto, te estimulo aqui com essa aula a inverter a sua mentalidade financeira. De que forma? A grande maioria das pessoas que acessam o sucesso financeiro, isso aconteceu, isso eu estou falando porque eu utilizo isso na prática, e isso mudou os meus resultados financeiros, assim, a partir do momento que eu acessei essa camada de conhecimento, comecei a aplicar naturalmente, depois de 6 meses eu já estava com 100% mais daquilo que eu tinha em função da mentalidade invertida, que eu consegui fazer com que a abordagem que eu tinha em relação às minhas finanças fosse ao contrário do que a maioria aborda, da forma que a maioria aborda. Então, o ideal, a modalidade correta, invertida em relação à sociedade natural, atual, que está impregnado nas pessoas primeiro eu tenho que definir os meus objetivos. Então, se você trabalha hoje, se você está buscando acessar alguma camada de riqueza, você tem um objetivo. Você precisa só parar e definir que objetivo. Pode ser que o objetivo seja cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, comprar um carro, comprar uma moto, enfim. Tem alguma coisa que te motiva a acordar todos os dias de manhã, se submeter ao regime da CLT, se submeter a trânsito, ao ônibus lotado. Tem alguma coisa que te motiva. Não é simplesmente pagar as contas. Então você precisa, antes de pagar as contas, definir esse objetivo. Eu tenho uma aula aqui, eu não me lembro o número, mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que fala sobre exatamente você definir objetivos de curto, médio e longo prazo. Você sabendo disso, você acorda de manhã com a certeza de que eu vou em busca de conquistar os meus objetivos. E um deles, obviamente, deve ser livre financeiramente e trilhar essa jornada. Então, quando você faz isso, a primeira coisa que você precisa fazer quando acessa a sua remuneração, as suas receitas, é exatamente pagar esses objetivos. Porque
Porque você já colocou lá, o meu objetivo de comprar uma moto exige que eu economize R$300 todos os meses. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é, antes de qualquer coisa, pagar esse objetivo. Então se eu ganho R$1.500 por mês, a primeira coisa que eu preciso fazer é pagar R$300, que é o meu compromisso de comprar uma moto. Primeira coisa. Ou, por exemplo, se for uma viagem em férias, que é o exemplo que eu coloquei aqui, se eu tenho um objetivo de médio prazo, aqui eu não coloquei, mas se o meu objetivo de médio prazo é fazer uma viagem com a família, eu já distribuí isso ao longo do tempo, sei que daqui a um ano eu vou viajar, então eu sei que se eu acumular R$150 todos os meses, sendo aplicada uma taxa média de 5, 6, 7% ao mês, ao ano, aliás, eu terei mais de R$1.500, mais de R$1.800 depois de um ano, ou seja, dá para eu viajar? Sim, ou perfeito. Então eu começo a fazer esse movimento. A primeira coisa, quando eu recebo, para esse objetivo, que pode ter vários, é recomendado que tenha pelo menos um em cada modalidade, um de curto, um de médio e de longo prazo, e você, primeira coisa que faz é paga esse objetivo. E a partir daí, eu tenho as minhas receitas ou o meu limite máximo de receita, que é o meu LMR. E a partir daí eu tenho quanto eu tenho de orçamento para pagar as minhas despesas. Então, nesse exemplo, eu tenho R$1.500 por mês e eu quero viajar daqui a um ano. Então, R$150 todos os meses eu preciso poupar para esse objetivo. Então, a primeira coisa que eu faço é R$1.500 que eu recebi líquido na minha conta de salário, eu tiro os R$150 e já mando para uma aplicação, para um CDB e já tiro esse dinheiro da minha frente. Já bloqueio ele de alguma forma para eu não acessar, para eu não queimar ele no meu orçamento. E a partir daí eu tenho R$1.350 para fazer as minhas despesas. Obviamente eu terei um saldo igual a zero, não tem problema. Na verdade, o caixa precisa fechar zerado. Você não pode trabalhar com a mentalidade de sobra. O caixa não sobra. Então você precisa ter essa visão, que você precisa buscar zerar o seu caixa. E assim, ao longo do tempo, no primeiro mês você vai ter R$150 de patrimônio, depois no segundo mês 300, mais os juros e assim sucessivamente. Então você precisa ter e buscar desenvolver a mentalidade financeira invertida e primeiro pagar os seus objetivos e depois fazer toda a sua estrutura de despesas. Então, se essa aula fez sentido, se te estimulou em alguma direção, por favor, considere se inscrever, considere dar o like e compartilhar com mais pessoas. Fique bem, fique com Deus. Até a próxima aula.